Olá novamente, gente. Vamos então aqui realizar alguns exercícios aí de física, né? Dessa parte que eu acabei de explicar para vocês, né? Do movimento uniforme, né? Do que eu falei para vocês até agora, a, a parte principal aqui, né? É que existe uma equação que é chamada de equação de movimento ou equação horária, que é o sorvete. Tá? Nesse sorvete aqui, né? Essa quantidade e essa quantidade, elas são constantes. Ou seja, ela não se modifica. E o tempo e o espaço a gente modifica. O tempo é uma variável independente, então, dado um certo tempo, onde meu corpo vai estar é geralmente a analogia que a gente faz aqui, tá bom? Ah, mas e a fórmula da velocidade média? Eu não posso mais usar? Pode. Essa fórmula aqui é exatamente a fórmula da velocidade média adaptada ao movimento uniforme, porque lembra, velocidade média é igual a velocidade instantânea em qualquer ponto de uma trajetória que for aqui, né? Então, cada ponto aqui, por exemplo, estou olhando de cima, né? Tem um V1, V2, V3, V4, enfim, né? O V1 vai ser, no movimento uniforme, eles vão ser todos iguais, tem que ser todos iguais, né? Então, se um corpo sai com uma velocidade de 100 km por hora, a velocidade dele tem que se manter 100 km por hora para ser um movimento uniforme, né? Isso que a gente viu até agora. Então vamos fazer aqui alguns exercícios da página 5. Eu vou fazer alguns, pedir alguns para vocês aqui, vamos ver. O caminhar tem esse começo aqui, ele é muito interessante, ele trabalha com coisas, né, muito gigantes, né, distâncias muito grandes aí, né. Então vamos, e é importante alguns conceitos que ele fala aqui também. Então vamos lá. Só estou matando um café aqui, peraí. Por definição, exercício 1, né? Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo no intervalo de tempo de um ano terrestre. Tá? Então é aquele negócio. Se aqui tem uma fonte de luz, essa luz, né, a gente vai estudar ela tridimensional, ela joga luz para todos os lados. Então se eu tenho um raio de luz aqui no espaço viajando, tá? Esse raio de luz, né, ele vai percorrer uma certa distância a cada, se ele tem uma velocidade, né, e é uma velocidade constante, a gente define um ano-luz como sendo o quê? Como sendo a distância que a luz caminha, né, aqui. Que a luz caminha no espaço em um ano, com a velocidade de 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Então a gente vamos continuar lendo aqui. Da mesma forma, podemos definir um minuto-luz como a distância percorrida pela luz no vácuo em um minuto. Então é a mesma analogia, só que em vez de um ano é um minuto. Vou só fechar aqui meu e-mail. Analogamente, definimos um segundo-luz como a distância percorrida pela luz no vácuo em um segundo. Tá? Então, letra A. Considerando que o ano terrestre tem aproximadamente... Então, vamos já começar aqui, né? Tem exercício 1. Vamos coletar os dados do exercício. É isso que é fazer física, né? Então, fazer física quer dizer fazer cálculos de física, né? Considerando que um ano terrestre tem aproximadamente 3,17, não, 15, 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Isso então é um ΔT, é o ΔT de um ano terrestre. Então, um ano terrestre em segundos tem essa quantidade aqui. Expresse um ano-luz em quilômetros. Adote para a velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade da luz ele pede para adotar 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Tá? Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, e esses zeros aqui? Então, por exemplo, se eu colocar 3, isso é a mesma coisa que 3,0, que é a mesma coisa que 3,00, que é a mesma coisa que 3,00000. Por quê? Lembra, essa quantidade aqui não faz diferença, tá? É tudo, o que importa aqui é o número 3. Tá? Geralmente, o que esse 00 está falando, ele está impondo para você até onde ele quer que você calcule, por exemplo, a informação
de um dado. Então, quando eu calcular, por exemplo, o ΔS aqui, né, esses foram os dados que eu calculei. Quando eu for calcular o ΔS aqui, provavelmente ele vai querer que eu tenha um número, vírgula e duas casas depois, no mínimo. Por isso que ele põe aqui 00 aqui, né? E coloca 3,15 aqui, ó, porque ele quer que você para nessa casa. Mas se eu escrever 3 vezes 10 à quinta, ou 3,0, ou 3,00 vezes 10 à quinta, isso tudo é a mesma coisa, tá, gente? Não se preocupem com isso, tá bom? Isso então, sanado essa dúvida aí, né, que geralmente surge aí no dia a dia, vamos continuar aqui. Essa, na verdade, gente, isso daqui vai ter uma relevância muito profunda no futuro quando vocês forem estudar, quem for estudar alguma matéria de exatas, for estudar, por exemplo, teoria de erros, a teoria de como apresentar um resultado, né, porque todo instrumento de medida tem um limite. Por exemplo, a régua nossa, o limite da régua é o milímetro, né? Se você quer medir uma coisa menor que 1 milímetro, você já não vai, você vai estar chutando o valor. Você não tem como medir coisas menores que 1 milímetro com uma régua. Então, quando você chuta o valor, você para com a casa na quantidade do milímetro, por exemplo, né? Mas não é esse caso aqui, e é uma coisa de faculdade aqui, a gente não vai explorar isso daqui no ensino médio, tá bom? Então, eu coletei meus dados aqui, ó. Então, deixa eles aqui anotadinhos, porque eles são importantes para eu resolver o exercício, tá? Na verdade, se você reparar ali, esses dados aqui são só da letra A. O exercício 1 começou antes, né? Então vamos lá. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o seguinte: dado um certo tempo, né, dado uma certa velocidade, qual que é o espaço que ele percorre? Isso aqui é bem mais fácil. Isso aqui a gente usa a fórmula da velocidade média mesmo, tá? Que é o V igual a ΔS sobre ΔT. Só que é a fórmula da velocidade adaptada para o movimento uniforme, porque essa velocidade da luz aqui é constante, então é movimento uniforme, tá? Então ele está pedindo justamente qual que é o valor do ΔS. Quanto que a luz percorre em quilômetros, dado essa velocidade aqui, dado esse tempo aqui, tá bom? Vamos substituir então. Se eu substituo aqui, vai ficar 3 vezes 10 à quinta igual a ΔS sobre ΔT, que é 3,15 vezes 10 a sétima, tá bom? Muito bem. Aqui é como se tivesse um 1 aqui embaixo, né? E aí eu posso pegar e multiplicar isso aqui em cruz. Tá? Então vai ficar ΔS vezes 1, vai ficar ΔS. 3 vezes 10 à quinta, multiplicado por 3,15 vezes 10 à sétima. Isso aqui então vai ficar ΔS é igual a 3 vezes 3,15 isso vai dar 9,45 vezes 10 elevado a 5 mais 7, porque aqui a base é 10, né? Então, 5 mais 7, reza a lenda que isso daí vai ser 12, né? Vai ficar 12 o quê? Bom, para eu saber qual vai ser a unidade de medida que eu vou colocar aqui, eu tenho que olhar o que eu substituí. Primeira coisa, ó, quilômetros por segundo está em metros por segundo? Não. Então isso aqui não está no sistema internacional, porque lembre, você tem que lembrar disso. Espaço, no sistema internacional, a gente mede em metros. Tempo, em segundos. E velocidade, em metros por segundo. Tá? Então essa vai ser a unidade de medida da velocidade no sistema internacional, no SI. Porém, presta atenção aqui, ele não pediu para apresentar o resultado no sistema internacional, ele pediu para apresentar o resultado em quilômetros. Cadê? Aqui, ó. Expresse um ano-luz em quilômetros. Tá? Ou seja, olha o que você fez aqui. Ó. Então vamos dar um zoom aqui, ó, nessa fórmula aqui. Eu substituí a velocidade em quilômetros por segundo. Tá? Isso vai ser igual ao meu ΔS, né, dividido por ΔT, que foi dado em segundos. Ou seja, se a minha velocidade está em quilômetros por segundo, então aqui
né? Essa quantidade aqui e essa quantidade aqui tem que ser iguais. Tá? Então, segundo e segundo, beleza, isso está igual. Então, pelo menos isso, mesmo que não seja um sistema internacional, você tem que manter a mesma unidade de medida conversando uma com a outra aqui. Ó. Senão vai dar erro. Tá? A resposta sua, como você está utilizando aqui quilômetros por segundo, a resposta do ΔS já vai ser naturalmente em quilômetros. Então eu não preciso nem me preocupar. Se eu convertesse aqui para metros por segundo, aqui, eu ia ter a resposta em metros e não em quilômetros. Ou seja, eu ia ter mais trabalho para resolver aqui. Então a resposta aqui já está em quilômetros. Não preciso me preocupar, porque a velocidade foi dada em quilômetros por segundo. Você sempre pode fazer essa análise aqui, sempre, gente. Em qualquer tipo de exercício agora ou mais para frente. Quando você for substituir numa fórmula uns dados que têm unidades de medidas estranhas ou diferentes fora do sistema internacional, então observa o que você está substituindo ali que geralmente dá certo, tá bom? Então essa é a letra A. Eu já deixei a resposta aqui, só para a gente comparar, tá? Para ficar um pouquinho mais rápido. Vai que eu erro alguma coisinha aqui, eu já corrijo. Ó. Isso mesmo, tá tudo certinho. Desculpa, gente. Vamos lá para a letra B, então, agora. A letra B fala o seguinte. A distância máxima da Terra ao Sol é de aproximadamente 153 milhões de quilômetros. Então, aqui está a Terra, aqui está o Sol. Está vendo que eu estou desenhando? Pois bem, eu não estou fazendo isso porque eu estou com muito tempo aqui. Isso aqui me ajuda a visualizar o que ele está pedindo. Quando você desenha, mesmo que seja... Se você não sabe desenhar, não tem importância. Faça um desenho, um rascunho só. Né? Se for uma pessoa, faz uma bolinha. Enfim, é só para a gente entender o que está acontecendo. Geralmente, quando a gente mede distâncias intergalácticas, a gente pega do centro até o outro centro aqui, embora não esteja muito alinhado, mas a gente mede assim. Então ele fala que essa distância aqui, da Terra ao Sol, distância Terra ao Sol, vamos pôr, em vez de pôr D, né? Vamos pôr ΔS. ΔS, Terra-Sol. É de 153 milhões de quilômetros. Bom, milhões é 1 milhão, que é 10 a sexta quilômetros. Tá? Eu já substituí aqui. Então deixa esse dado aí. Vamos ver se a gente usa ele para alguma coisa. Se ele falou, a gente vai usar. Né? Expresse essa distância em minuto-luz. O que significa esse resultado? Bom, o que é um minuto-luz? Minuto-luz é a distância que a luz percorre em 1 minuto. Vamos primeiro calcular essa distância que a luz percorre em 1 minuto. Então, vou calcular aqui de vez. Vou fazer o mesmo cálculo. V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade da luz não muda, ela é a mesma. Então eu vou usar o mesmo dado aqui do exercício anterior. Aqui, ó. Vou dar esse dado aqui. Então 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então a resposta daqui vai ser quilômetros e o ΔT vai ser segundos. Né? Vamos ver aqui. E ele quer em minuto-luz, né? ΔS sobre ΔT. Bom, minuto-luz é a distância que a luz percorre em 60 segundos, que é 1 minuto, né? Esse vai ser meu ΔT aqui. Então, vou pôr 60 segundos agora, não a quantidade de segundos de 1 ano, porque não faz sentido, né? Aqui. Então, se eu passar multiplicando aqui, vai ficar aqui ΔS, multiplicar em cruz, né? Aqui como se tivesse 1. Vai ficar 60 vezes 3, 180 vezes 10 a quinta segundos. De novo, eu substituí aqui em quilômetros por segundo. Perdão, nossa, falei besteira. Metros, né? Quilômetros. Quilômetros. Eu substituí aqui em quilômetros por segundo. Então a resposta vai ser aqui em segundos e aqui em cima em quilômetros, tá? Muito bem. Vamos pegar aqui, a vírgula não está aqui. Eu vou andar uma casa aqui e vou somar um aqui, tá? Então vai ficar ΔS é igual a 18 vezes 10 a sexta quilômetros. Se você não entendeu o que eu fiz, volta lá nas aulas anteriores que eu explico. Isso aí é como coloca números em notação científica. Aqui não está em notação científica ainda. Eu precisaria andar mais um aqui, né?
Mas eu não vou andar mais 1, eu vou deixar assim. Por quê? Isso daqui é exatamente o que o exercício chamou de 1 minuto luz. De novo, a definição de 1 minuto luz é a distância que a luz percorre em 1 minuto. A distância, ou seja, o ΔS. 1 minuto luz, a gente descobriu que vale, então, 18 vezes 10 a sexta quilômetros. Tá? Só que é o seguinte, a distância da Terra ao Sol é de 153 vezes 10 a sexta quilômetros. Quanto é isso em minuto-luz? Basta eu pegar, então, aquele valor ali, em vez de pôr igual aqui, eu vou pôr um tracinho para ficar uma regrinha de 3. Ó. 153 vezes 10 a sexta equivale a quantos minutos-luz? Então, x. Vamos multiplicar agora aqui em cruz. Então, vai ficar 18 vezes... Opa, deixa eu pôr de azul aqui. 18 vezes 10 a sexta vezes x é igual a 1 vezes essa coisa inteira aqui, vai ser aquela coisa só, né? Vou passar agora essa quantidade dividindo. Ela está multiplicando, não vai passar dividido, tá? Posso cortar esse carinha com esse carinha de baixo. Eita! Tem um probleminha que acontece aqui, gente, peço desculpa. Deixa eu voltar aqui. Tem um botão que eu aperto na caneta aqui e ele começa... Aí, ó. Ele fica todo atordoado aqui. Estranho. Puxa vida, né, amigo? Você podia me ajudar, né? Você tá me atrapalhando. Que bizarro. Ah, eu apertei errado aqui. É esse aqui. Desculpa, gente. Problemas técnicos aqui. Já voltamos agora aqui. Apertei errado. Pronto. Agora, ó, tem 10 a sexta em cima e 10 a sexta embaixo. Eu vou poder cortar sem choro. Tá? 153 dividido por 18 dá quanto? Vamos ver aqui. Ó. 153 dividido por 18 é igual a 8,5. Ou seja, 8,5 o quê? Aí você vai olhar. Ó. Aqui está em minuto-luz. Então, a resposta do x vai ser em minuto-luz. Tá bom? 8,5 minuto-luz. Ele pede para você interpretar isso aqui, né? O que significa esse resultado? Significa o seguinte, que se o Sol se ele desaparecer, puff, nesse instante, a gente só vai receber a informação que o Sol desapareceu daqui 8,5 minutos, que é o tempo que a luz demora para... o tempo que a luz do Sol demora para chegar até aqui a Terra. Tá legal? Então esse é o cálculo que a gente fez aqui. E a gente terminou aí o exercício 1. Tá? Esse aí foi o exercício 1. Deixa eu dar um zoom out aqui. Ok, gente? Qualquer dúvida me procure aí. Vamos para o exercício 2 agora. Exercício 2. Um caça Mirage F1 desenvolvendo uma potência máxima, chega a atingir uma velocidade de 2.340 km por segundo. Deixa eu ver tá bom. Deixa assim. Isso significa que essa velocidade, essa aeronave percorre em 1 km. Então, o ΔS dela vai ser em 1 km, vai ser quanto? Bom, ele deu a resposta aqui, se vocês observarem, ó, a resposta aqui está em segundos. Tá? Eu não sei se ele risca aqui, não risca. Eita. A resposta é em segundos. Então, esses foram os dados. Você vai fazer V igual a ΔS sobre ΔT. Substitui o ΔS aqui, essa velocidade aqui, de novo, está em quilômetros por segundo, né? Então, o ΔS vai ser em quilômetros, e já está em quilômetros aqui. E o ΔT vai ser em segundos, que é como ele observa aqui a resposta, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa daqui. Vamos para 2 aqui.
Vamos para 3. Considere o movimento da Terra na órbita do Sol como circular e uniforme. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Aqui está os... mais ou menos, né? Podia ter uma ferramentinha aqui de fazer círculos, né? Mas tudo bem, aqui está o Sol, astro-rei nosso. E essa é a órbita onde a Terra está girando aqui. Totalmente fora de escala, tá, gente? Então ela está girando aí ao redor do Sol, tá? E considere com movimento circular e uniforme, então a velocidade é constante, com um raio de 150 milhões de quilômetros. Então o raio aqui, ó, esse R aqui, é 150 milhões de quilômetros, ou seja, 150 vezes 10 a sexta quilômetros. É o raio desse círculo gigante, né? Sendo 10π vezes 10 a sexta segundos a duração de uma volta da órbita terrestre, ou seja, o ΔT aqui, para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol aqui, tá? Vai ser de 10π vezes 10 a sexta segundos. Você fala assim, professor, o que é esse π aqui? O que esse π está fazendo aí? Π é um número, né, gente? Π é um número 3,14. Ele só não quis multiplicar por 3,14 o 10 aqui, tá? Mas ele falou, então vamos fazer isso agora. Não, deixa aí, porque provavelmente se ele deixou em função de π, é porque em algum momento você vai cortar esse π aí. Pode ficar tranquilo, gente. Eu já fiz aí, na minha vida, né, talvez milhares de exercícios de física já. E sempre é isso que acontece. Se ele nunca põe um número aqui, um símbolo desse, gratuito aqui, ó. Ele tem alguma motivação aí. Então você deixa aí, não mexe nele ainda, espera que provavelmente vai cortar esse número aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Podemos dizer que a cada segundo a Terra percorre em sua órbita. Bom, primeira coisa, ele quer saber aqui, isso aqui é o ΔT total. Tá? Então, o ΔT total para dar uma volta completa é esse valor. Bom, se esse é o tempo para a Terra dar uma volta completa, qual que foi o espaço, ou seja, quanto que ela percorreu aqui para dar uma volta completa? Se isso é um círculo, a gente calcula o que a gente chama de perímetro. Tá? Não vou escrever perímetro. E como que a gente calcula o perímetro? O perímetro é 2π multiplicado pelo r, que é o raio de um círculo. É assim que a gente calcula o perímetro de um círculo, tá? Isso aqui é matemática fundamental, vocês devem ter visto isso aí no ensino fundamental, né? Aqui eu só vou informar que para calcular o tamanho do perímetro, né, de um círculo aqui, essa volta completa, é 2πr. Então vamos lá. Então o perímetro aqui vai ser 2 vezes π vezes o r, que é 150 milhões 10 a sexta de quilômetros. Bom, 2 vezes 150, isso aqui vai ficar 300π vezes 10 a sexta quilômetros. De novo, vou cortar esse π aqui? Não, deixa ele aí. Provavelmente eu vou cortar ele daqui a pouquinho. Então esse perímetro aqui, na realidade, gente, é meu ΔS. Tá? O que é o ΔS? É a distância aqui, né? É o deslocamento escalar que a Terra fez para dar uma volta completa, total. Tá? Da mesma forma, então, que eu tenho meu ΔT total, para dar uma volta completa, eu tenho meu ΔS total, que é esse valor aqui de baixo. Tá? Bom, agora que vem o ponto, tá? Que eu quero chegar. Ele não quer, nesse tempo, calcular nada nesse tempo aqui. Ele quer saber o seguinte, em um segundo, quanto que a Terra vai percorrer da sua órbita? Não quero em milhões de segundos aqui, eu quero em um segundo só. Então a gente faz o seguinte, ó. Uma volta completa da Terra é 300π vezes 10 a sexta. Isso equivale a um tempo de 10π vezes 10 a sexta segundos.
1 segundo somente equivale a quantos quilômetros percorridos nessa órbita aí? X. Então é uma regrinha de 3. Tá? Sempre, gente, alinho segundo com segundo, tá? E a resposta vai ser em quilômetros aqui do X. Isso eu já tenho certeza. Então vamos lá. Então vai ficar aqui, ó. 10π vezes 10 a sexta, x é igual a 300π vezes 10 a sexta. Passo dividindo aqui, né, o 10π vezes 10 a sexta, e passo dividindo agora aqui o 10π vezes 10 a sexta. Corta aqui, corta aqui. Tá? E aí, ó, viu porque é importante não ficar multiplicando tudo na hora? Posso cortar os π's aqui também. E posso mais cortar ainda esse zero aqui com esse zero aqui, fica só um aqui embaixo. Então a resposta final vai ser x é igual a 30 quilômetros. Essa é a resposta. Tá. Então tá aí o exercício feito para vocês, como que a gente calcula uma volta completa da Terra. Na verdade, em 1 segundo, a Terra percorre 30 quilômetros. Tá? A gente pode até calcular a velocidade dela. A velocidade dela, se ela percorre 30 quilômetros em 1 segundo, a velocidade da Terra ao redor do Sol é de 30 quilômetros por segundo, se esses dados estiverem corretos aí. Beleza? Vamos ver mais um aí. 4. Um trem de 400 metros de comprimento, em movimento retilíneo uniforme, com velocidade escalar de 160 km por hora, atravessa completamente um túnel de 1.200 metros de comprimento. Então aqui tem um túnel, né? E tem um trilho aqui, né? E o trem está entrando aí nesse trilho também. Vou ver se meus dotes artísticos aqui vão me ajudar. Um trem bem... Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar essa linha também. Aqui está o trem, ó. Então, o trem aqui, né? Tem as janelinhas aqui e tal. É um trem. Aqui está o túnel, né? Continua aí para frente, né? Então ele vai entrar aí na... Ele vai entrar nesse túnel aí. E aí, vamos olhar agora isso aqui de perspectiva. Aqui está olhando de perspectiva, na verdade. Vamos olhar ele de frente agora. Se eu olhar essa ilustração de frente, eu vou ver uma coisa assim, que é o trem de 400 metros. Eu não separei os vagões aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil. Aí aqui ele vai entrar no túnel. Não tem nada na escala aqui, tá, gente? Então esse trem aqui tem 400 metros. E o túnel tem 1.200 metros. Muito bem. Acontece o seguinte. Quando o trem embica aqui, ó, quando a frente do trem entra aqui, alguém zera um cronômetro aí. Então, começou a zerar. Aí o trem vai começar a entrar totalmente dentro aqui do túnel. Então, ele vai entrando, vai... E aí, a frente dele aqui sai aqui. Eu vou zerar o cronômetro? Não. Por quê? Ele fala o seguinte. Atravessa completamente um túnel de 1.200 metros de comprimento. Então, a hora que a traseira dele aqui sair, é que eu vou começar a fechar o cronômetro. Então, eu espero o trem passar inteirinho. Então, quando o trem aqui é o fim, né? Depois que o trem saiu inteirinho desse lado aqui, é que aí eu zero o cronômetro, tá? Ou seja, qual vai ser o espaço total que ele vai percorrer, que eu vou considerar nas minhas contas aqui? Bom,
Se ele vai primeiro percorrer a frente dele, ó, a frente dele vai percorrer 1.200 metros, mais a 400 metros, que é a extensão do próprio trem para eu zerar o cronômetro. Então ele vai percorrer um total de 1.600 metros e não 400 metros. Isso, gente, é um problema de corpo extenso. Quando eu considero um corpo extenso e não pontual ou pontiforme, a gente tem esse problema. A gente tem que considerar o tamanho que o objeto tem saindo daqui para eu fazer esse cálculo, porque senão vai ficar falho. Ó. 400 metros é muito perto de 1.200 metros. Se o trem tivesse 2 metros, ou se um carro, aí não faria diferença se é a frente do trem, a frente do carro ou traseiro do carro. Mas como esse número é expressivo, eu preciso considerar o tamanho dele também, tá? Então é assim que a gente resolve exercício de corpo extenso. A gente considera o tamanho do objeto também nos nossos cálculos, tá? Bom, então esse carinha aqui vai ser meu ΔS aí. A velocidade dele vai ser 160 quilômetros por hora, tá? Ele pede a resposta em segundos. Como ele pede a resposta dele em segundos, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Então isso aqui seria o início, tá, gente? Então eu vou apagar aqui, porque agora eu vou calcular só isso aí, tá? Aqui eu só vou calcular o fim. Como ele pede aqui o que eu acabei de falar? Ele quer saber em segundos quanto tempo demora para o trem sair ali totalmente, né? Então a gente faz o que? V. Vamos deixar em quilômetros por hora aqui, em metros, e aqui a gente transforma em quilômetros. Então isso aqui vai ficar 1,6 quilômetros. É só você dividir por 1.000 esse valor, né, que você acha em quilômetros. Então V igual a ΔS sobre ΔT. V é igual a 160. ΔS é 1,6 sobre ΔT. Se eu multiplicar em cruz aqui, lembrando que aqui é como se tivesse 1, né? Multipliquei em cruz aqui. Eu só posso multiplicar em cruz, gente, se tiver uma igualdade aqui, tá, gente? Se fosse assim, ó, 3 sobre x vezes 4 sobre 5, sei lá. Eu já vi gente multiplicando em cruz isso aqui. Não, isso aqui está totalmente errado, tá, gente? É só quando tem uma igualdade que a gente pode fazer isso. Tá? É bem sempre bom relembrar aí as coisas que já apareceram na minha vida. Então isso aqui vai ficar ΔT, 160 ΔT é igual a 1,6 vezes 1, que é 1,6. ΔT é igual a 1,6 dividido por 160. ΔT é igual, se eu dividir isso daí, eles são múltiplos, né? Vai dar 1,6 dividido por 160, vai dar 0,01 hora. Só que assim, ele pediu em horas? Não, ele pediu em segundos. Como a gente converte horas para segundos? Uma hora tem... Como eu sei que isso aqui é hora, né? De novo, como eu sei que isso aqui é hora? Porque a velocidade foi dada em quilômetros por hora. Então a resposta do ΔT vai ser em horas, tá? Nunca se esqueça disso. Então, uma hora tem 3.600 segundos. 60 minutos vezes 60 segundos. Aqui eu já calculei isso aqui. 0,01 hora tem x. Multiplica em cruz de novo, né? X vezes 1 é x. 3.600 vezes 0,01. Isso é a mesma coisa que andar duas casas para cá. Então, x é igual a 36 segundos. Ok? Então, o exercício aqui não é muito difícil, né? Vai dar esse valor aí. Só ver aqui. Exercício 4D, é isso mesmo. Né? O 3
O 3 eu não vi, né? 3C, 30 km. Eu nem vi se estava certo aqui, deu certinho. Então tá tudo certinho por enquanto, tá? Bom, qualquer dúvida aí, gente, só me chamar de novo no privado aí. Vamos para 5. Observe a figura. O velocímetro da bicicleta durante o movimento, no trecho mostrado, está marcando um valor entre 5 km por hora e 10 km por hora. Aí tem vários valores aqui, né? Bom, observe a figura. O velocímetro da bicicleta durante o movimento no trecho está mostrando um valor de... Bom, aqui, gente, vamos calcular isso aí, né? Ele está fazendo aqui 6 metros a cada 1 segundo, concorda? Então passa 1 segundo, ele percorre mais 6 metros. 1 segundo, 6 metros. Então eu posso falar o seguinte, que a velocidade dele é 6 metros em 1 segundo. Se você não quer usar a formulinha, né? Velocidade eu quero saber, então ΔS é 6 metros em 1 segundo. 6 dividido por 1 dá 6, então 6 metros por segundo, tá? Eu vou apagar isso daqui, porque a gente dá para intuir esse valor aí, né? Mas qualquer coisa você volta o vídeo aí para ver o que eu fiz. Bom, só que aqui ele está perguntando em quilômetros por hora. E aí você calculou essa resposta em que? Em metros por segundo. Se você não prestar atenção nisso, você vai marcar a letra A, que vai falar, o valor 6 está entre 5 e 10. Vou marcar A aqui, pronto. Não, está errado. Porque eu tenho que converter esse valor aqui em quilômetros por hora, que é o que ele está pedindo aqui. Então eu tenho que dividir por 3,6. Então 6 dividido por 3,6 dá aproximadamente... perdão, não é dividido não, eu tenho que multiplicar por 3,6, né? Lembra, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Para voltar aqui, eu multiplico por 3,6, tá? Então isso aqui vai dar 6 vezes 3,6 é 21,6. Então, a velocidade aqui vai ser 21,6 km por hora. E essa resposta está em que faixa aqui? Está na faixa C, né? Está aqui, ó, nessa faixa aqui. Então, vamos ver aqui, exercício 5. 5C, certinho. Bom, esse foi rápido, ainda bem. Nossa, os últimos exercícios aqui foram muito longos. Foram mais do que eu imaginei que ia durar aqui. E acabou, gente. Olha só que maravilha. Fiz todos com vocês aqui, ó, nessa primeira parte, tá? E nem usei aqui. Estou usando, na verdade, essa fórmula aqui, né? Intermediária que ele pediu para usar. Que, na verdade, é a fórmula da velocidade média, só que com o V aqui igual em todos os pontos da trajetória. E agora, já que eu dei exercício disso, tem mais exercício aqui, né? Então eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou gravar mais um videozinho fazendo esses exercícios aqui, ou pedindo para vocês fazerem. Eu vou ler com vocês e eu peço, tá? Até daqui a pouquinho.